Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Hoje no Mulher e Vida vamos falar de um assunto recorrente para as mulheres, importantíssimo, SOP, Síndrome do Ovário Policístico. Um desequilíbrio hormonal que afeta grande parte das mulheres hoje em dia. A gente vai entender um pouco mais sobre este assunto. Esse sistema endócrino é muito complexo. Para isso, eu preciso de um profissional para nos dar a direção, falar sobre esse assunto que atinge todas as mulheres, ou grande parte das mulheres. Eu vou receber a endocrinologista hoje aqui no canal Mulher e Vida, doutora Camila Nogara, para nos dar a direção, falar sobre este assunto complexo. Oi, Camila, que Oi, bom! Ju, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigada por participar aqui do Mulher e Vida, para a gente falar desse assunto tão importante para as mulheres. Com certeza, Ju. Eu que agradeço o convite. É um assunto que eu gosto muito, né, de falar, de estudar, exatamente porque faz parte do meu dia a dia no consultório. E é uma queixa muito frequente, né? As mulheres elas têm muitas dúvidas em relação à síndrome de ovário policístico e ela é uma endocrinopatia mais comum na mulher em idade fértil, acometendo em torno de 6 a 20% das mulheres. Olha, e a gente são várias as características, né? Vamos dizer, os sintomas. Eu queria falar um Isso, pouquinho de cada um. Ganho de assim, ó. peso, a desregulação da menstruação, enfim, Uhum. e tem outros. Vamos falar um por um para a gente entender, para a pessoa que tem esse sintoma poder se identificar. Isso. Então, assim, Ju, a gente hoje, para diagnóstico, tá? A gente considera a síndrome de ovário policístico um diagnóstico de exclusão. Por quê? Porque ela é uma síndrome, né? E assim como toda síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas. Então, assim, hoje a gente usa como diagnóstico o consenso de Roterdã, onde ele inclui que a mulher ela precisa ter dois sinais ou sintomas de três que a gente considera. Primeiro, a alteração do ciclo menstrual, né? Então, a mulher ela pode menstruar pouco, ou ela ter o ciclo muito longo ou muito curto, né? Então, assim, mais de 45 dias sem menstruar, ou menos de 21 dias, também a gente considera irregularidade menstrual, né? A presença dos cistos ovarianos ao ultrassom, aquela imagem que é tão característica, né? Aquelas várias bolinhas ali na periferia ali do ovário. E esses cistos, eles também precisam ter uma característica específica, né? Eles precisam ser cistos grandes. Eles precisam ter ali em torno de 1 centímetro ou 10, ou o ovário inteiro ter mais que 10 centímetros cúbicos. E o terceiro, que é um dos mais importantes, que inclusive em alguns consensos, como o Consenso Europeu de Ovário Policístico, considera que ele seja principalmente presente, que é o hiperandrogenismo, que é o excesso de hormônios androgênicos. E isso, né, aí acarreta vários outros sinais e sintomas que fazem parte de como a síndrome se apresenta, né? É o ganho de peso, a sensibilidade à insulina, né? A resistência insulínica, queda de cabelo, infertilidade, alteração menstrual com amenorreia, né? Que é a parada da menstruação, a dificuldade de engravidar, enfim, as mulheres com ovário policístico têm maior prevalência de transtornos depressivos, apneia obstrutiva do sono, e aí a gente discorre mais um monte de outros sintomas. É brabo, mulher sofre. Além de menstruar todo mês, ainda tem mais essas outras complicações. E a mulher, ela procura o profissional já com esses sintomas, sente dor também?
Ou, de repente, descobre numa consulta, geralmente porque quer engravidar e não consegue? Então, Ju, na verdade, assim, ó, a gente tem vários perfis de pacientes, né? Tem aqueles pacientes que vão pela questão da obesidade e vão procurar, e aí você, na entrevista, na conversa com a paciente, você descobre que ela tem um ciclo irregular, mas que ela considera normal, porque desde que ela menstruou, ela, ela tem esse padrão menstrual, então ela acha que é normal para ela, mas pode ser que não seja normal. Às vezes tem aquela mulher que vai já encaminhada da ginecologista porque não consegue engravidar espontaneamente, né? Tem aquela paciente que vem da dermatologista que pela questão da acne, do excesso de pelo, exatamente. Então, assim, tem vários perfis de pacientes e a gente, enfim, é difícil aquele paciente que vai porque por livre e espontânea vontade, digamos assim. E a gente já consegue identificar numa paciente mais jovem, por exemplo, para tratar já até chegar o momento de engravidar? Sim, com certeza, tá? Com certeza. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado é assim, ó, a síndrome de ovário policístico, a gente só pode fechar um diagnóstico depois de 2 anos do início da menstruação, ou seja, a menarca, né? Então, a gente não pode, porque nesse período de 2 anos é um período de amadurecimento né, dos ovários, do sistema endócrino, e aí a menina pode ter essa irregularidade menstrual, e isso não ser nenhum grande problema. Mas quando isso já passa de 2 anos, aí a gente tem que pesquisar, né, e começar a tratar precocemente. Por quê? Porque a gente sabe que algumas condições, como a resistência insulínica, ela já aparece na mulher, né, na menina com ovário policístico, muito antes de aparecer os outros sintomas, muito antes de aparecer uma amenorreia, uma obesidade, uma dificuldade para engravidar. E aí a gente ouve falar muito a questão do tratamento, Uhum. e é muito polêmico, É, a questão do anticoncepcional, né? E eu sim. queria abordar esse tema porque é utilizado para o tratamento da SOP, Uhum. e alguns médicos consideram que não. Enfim, Uhum. é o tratamento. Então, o tratamento ele pode ser de várias maneiras, sabe, Ju? Ele depende muito do qual o objetivo do paciente, né, da mulher. Por exemplo, se é uma mulher que quer engravidar, obviamente a gente não pode usar anticoncepcional, né? Porque senão ela não vai engravidar. Então, Nunca. assim, então, assim, depende muito do que a paciente deseja. De uma maneira geral, a gente sempre estimula a melhora do estilo de vida do paciente, né? Se a paciente está obesa, que ela perca peso. Não precisa ser uma perda substancial de peso, né? Em torno de 5 a 10% do peso, a gente já tem uma melhora metabólica muito grande, tá? Então, melhora da alimentação, a melhora do sono, porque a gente tem, né, uma produção hormonal que ela é maior à noite. Então, a gente precisa ter esse ciclo circadiano funcionando adequadamente para que a gente tenha todo o nosso sistema endócrino em harmonia, tá? Então, um sono adequado, reparador, atividade física, controle da alimentação, ele evitar alimentos calóricos, ultraprocessados, alimentos que tenham um alto índice glicêmico, né? Porque aquela paciente com ovário policístico, ela já tem uma insulina aumentada. Se ela come alimentos que fazem liberar insulina, a gente vai ter mais insulina ainda. E a base, a gênese do ovário policístico, ela está entremeada à resistência insulínica, né? Ela atua tanto no ovário, a insulina, quanto no fígado. Então, a gente precisa controlar esse fator de risco.
Mas, assim, tu me falou do anticoncepcional, né? Tu me perguntou. Então, assim, o anticoncepcional, ele pode ser, sim, uma alternativa, tá? Principalmente quando o objetivo da mulher é regularizar os ciclos menstruais e controlar, principalmente, o excesso de hormônio masculino, né? Dos androgênios, que, consequentemente, melhora a acne, melhora a pilificação para as mulheres que têm excesso de pelo, mas também pode trazer, né, alguns outros efeitos colaterais não tão bons. Isso, porque dá uma mascarada, vamos dizer assim, né? Porque pode melhorar a pele, mas o restante, aí como é que é feito esse ajuste? Então, assim, ó, como eu te disse, a gente tem tratamentos, o tratamento do ovário policístico, ele pode ser de várias maneiras, né? O anticoncepcional é bem isso, ele vai tratar o ovário, então ele vai fazer com que o ovário pare de produzir cisto, consequentemente que a gente controle esses androgênios e esses ciclos menstruais. Porém, a gente não vai tratar a base do problema, que seria a resistência insulínica, né? O anticoncepcional não tem como melhorar isso. Então, muitas vezes a gente associa, ou não, ou em algumas mulheres a gente nem associa o anticoncepcional com algumas medicações que melhorem a sensibilidade à ação da insulina, como a metformina, né? Que é uma medicação que a gente usa muito para o paciente com ovário policístico, né? A grande maioria das mulheres com ovário policístico usam a metformina. E tem aumentado os casos, por exemplo, das mulheres que não conseguem engravidar cada vez mais cedo e mulheres novas, né, fazendo tratamento. Isso tem a ver com alimentação? Isso é sobre o estilo de vida? É isso que está acontecendo mesmo? Esse é o principal fator? Eu acredito que sim, tem uma grande influência, tá, Ju, no nosso perfil de vida que a gente leva hoje, né? Com o que a gente come, o nosso padrão de sono. Isso a gente tem visto muito na medicina do estilo de vida, onde eles abordam exatamente todas esses fatores que são além da patologia, né? Que talvez estejam antes da patologia, né? Então, assim, eu acredito que sim, que o estresse, que as noites mal dormidas, o consumo de alimentos ultraprocessados, cheios de aditivos químicos, eu acredito que sim, né? Isso esteja relacionado com todo esse polimorfismo que a gente tem visto nas doenças endócrinas. E aí a questão da menopausa. A mulher chega na menopausa e pode atrapalhar se a mulher tem O ovário policístico. Se não tratado, porque tem algumas que descobrem, que vão atrás, que vão no médico, outras não. E aí como é que fica essa mulher? Então, na verdade, assim, ó, não interfere na questão da menopausa. Às vezes, até na menopausa, quando a mulher entra na menopausa, esses sintomas, eles melhoram muito. Porque na síndrome do ovário policístico, a gente tem uma hiperestrogenia, né? Um aumento do estrogênio e uma deficiência da progesterona, da produção de progesterona pelo ovário. Então, quando a mulher entra na menopausa, ela diminui o estrogênio, né? Ela, né, na verdade, cessa a produção de estrogênio. Então, às vezes, alguns sintomas do hiperestrogenismo, como aumento de gordura abdominal, esteatose hepática, né, que é a presença de gordura no fígado, a diminuição da SHBG, que é a proteína que carrega os hormônios sexuais no sangue, isso às vezes até melhora, sabe? E aí como é que é feito o tratamento? Vamos lá. No sentido assim, descobri que eu tenho um ovário policístico. E aí, vou mudar minha alimentação, vou tentar mudar o estilo de vida. Hoje em dia tá difícil, né? Ninguém tá todo mundo estressado, piorou. É muito fácil falar, né, Ju? É muito fácil falar, mas parece que são coisas fáceis, né? Mudar a alimentação, o estilo de vida, isso a gente quer para sempre, para a vida, né? Mas não tá sendo fácil. Eu falo que se eu pudesse botar uma plaquinha no consultório já dizendo assim, mude os seus hábitos, né?
seria a melhor coisa, mas muitas vezes é difícil botar isso em prática, né? E a gente sabe que a vida de todo mundo hoje está super atribulada, super corrida, mas assim, a primeira coisa que a gente orienta é melhorar a qualidade da alimentação, né? Então, evitar alimentos que produzam uma produção exagerada de insulina, como carboidratos simples, né? Como açúcar, refrigerantes, bebidas açucaradas de uma maneira geral, né? Porque hoje a gente pensa em bebida açucarada, a gente pensa só no refrigerante. Mas se a gente pensar nesses suquinhos prontos que a gente às vezes oferece para as crianças, isso aí também é um veneno, né? Então, assim, pães, farinhas brancas, né? A gente pede para trocar pelo integral. Se o paciente é sedentário, a gente orienta um início de atividade física, claro, respeitando sempre, né, a condição do paciente. Às vezes é uma paciente que está mais obesa, aí a gente direciona para um tipo de atividade física que não tenha tanto impacto, né? A gente pergunta muito, eu pergunto muito sobre o padrão de sono, se o paciente está dormindo bem, oriento a higiene do sono, quer desligar os aparelhos, né, eletrônicos, aí 1 hora antes de ir para a cama, tentar fazer uma meditação, se o paciente gosta de meditar, ou rezar mesmo, né, orar, às vezes, isso ajuda muito o paciente a pegar no sono. E para a mulher que quer engravidar e começa a fazer esse tratamento e que tem a SOAP, ela consegue engravidar? Como é que é? Consegue, a grande maioria consegue, tá? Algumas vão precisar de um tratamento mais específico, uma fertilização in vitro ou né, alguma coisa relacionada à fertilização artificial. Mas a grande maioria a gente inicia com a mudança, né, de estilo de vida, a gente inicia a metformina sempre, praticamente sempre, né? E a gente pode também usar o clomifeno, que é uma medicação que ele é como é que eu posso dizer? Ele ajuda a regular o estrogênio, tá? Então ele ajuda a estimular o LH e a ovulação. Então, aquelas mulheres que às vezes têm ciclos, mesmo regulares, mas que não têm ovulação, ajuda muito. Pode aumentar o índice de gestação múltipla, mas ajuda bastante. E a mulher sente dor? Quem tem a SOAP sente dor? Olha, pode ter sim, tá? Ela pode ter, assim, uma sensação de distensão abdominal, uma sensação de dor, né? Algumas mulheres mais sensíveis já sentem quando estão ovulando, né? E como no caso do paciente com ovário policístico, o ovário fica muito aumentado, às vezes a mulher pode ter dor na relação, né? Pode ter muita cólica no período menstrual ou pré-menstrual. E aí a questão do cisto, que também é uma coisa, né, que as mulheres têm e escutam muito. É a mesma coisa ter um cisto ou a síndrome do ovário policístico? Não, não é a mesma coisa, né? Cisto, ele pode aparecer em todas as mulheres e não ser um grande problema, né? Porque na verdade, a gente fala que todo mês, quando a gente ovula, esse óvulo, ele vem de um cisto, né? Então, o corpo, ele produz esse cisto e esse cisto, ele depois se eclode, ele abre e o óvulo desce pelas trompas. Então, ter um cisto simples, principalmente no período ali ovulatório, que é a partir do 12º dia do período menstrual da mulher, do ciclo menstrual, então isso é normal ter um cisto, tá? Um cisto de até 2,5 centímetros, isso não é uma patologia. A característica do ovário policístico é exatamente a gente ter aquela imagem, tipo a gente fala que é um colar de pérolas, né? São vários cistozinhos. A gente tem uma imagem para mostrar. Vamos tentar mostrar. Tá. Daí a gente consegue falar em cima. Isso. Então, assim,
Você vê de um lado é um ováriozinho normal, né? Bonitinho, claro que ele não é lisinho, né? Porque a gente tem mesmo essas irregularidades, mas é um ovário bem pequenininho, bem bonitinho, tá? E do outro lado a gente tem um ovário já aumentado de tamanho e já dá para ver por fora ali que ele é bem irregular. E se a gente faz vamos dizer, um corte nele, a gente vê ali todos esses folículozinhos, tá? Então, é tipo uma contazinha um colarzinho de pérolas, né? Ele vai fazendo um cistinho do lado do outro e com essa característica aí de policísticos. Entendi, tá ótimo. Explicação a gente consegue ver, né? Aí a minha pergunta é a seguinte: o tratamento ele é para a vida inteira, a pessoa aí consegue, mesmo depois que consiga engravidar, assim, ela volta a ter. Existe tratamento, existe cura? É isso? Para o ovário policístico? Não, não tem controle, né? Não existe cura para o ovário policístico. Claro que se a mulher consegue manter bons hábitos, se ela consegue se manter no peso, ela consegue minimizar esses sintomas para a vida inteira, né? Por exemplo, a síndrome de ovário policístico ela tem uma incidência genética, tá? Mas se é uma mulher ativa, que se cuida, que cuida da alimentação, que está dentro de um peso normal, ela provavelmente, se tiver sintomas, vai ter muito poucos. Não vai ter aquele quadro florido que a gente vê com, né, obesidade, excesso de pelo, acne. Então, geralmente, é uma mulher que vai ter um quadro um pouco mais leve, tá? Então, assim, infelizmente não tem cura, né? Mas tem controle. Claro que também pode ser controlado com medicações, tá? Mas, enfim, a gente não tem cura, não, infelizmente. E o lado emocional, que também vale a gente falar aqui, que deve afetar, assim, completamente, né? Quando a gente fala da mulher, justamente queda de cabelo, pelo. Infelizmente, a mulher com ovário policístico, ela sofre bastante. Quanto mais sintomas a mulher tem, mais a gente percebe esse quadro que pode ser de aumento de ansiedade, dificuldade de aceitação, e às vezes até um quadro depressivo, né? E aí vira um círculo vicioso. Quanto mais ansiosa a mulher fica, mais ela come, quanto mais ela come, mais ela ganha peso, quanto mais ela ganha peso, mais ela piora a resistência insulínica dela e pior fica o quadro de ovário policístico. E quando é que é a hora da mãe, por exemplo, levar a sua filha adolescente ao médico para tratar exatamente disso, assim? Que às vezes a gente vai achando que é uma besteira, que é só da idade, sim, né? A pele piorando, e não pode ser algo mais grave, né? Eu acho que o olhar das mães, né, ou dos pais, tem que ser muito atento, porque os adolescentes, eles têm por si uma personalidade mais fechada, né, mais introspectivas, e às vezes eles não queixam para os pais as coisas que estão lhe incomodando ou lhe angustiando. Então, o pai e a mãe tem que ter um olhar muito ativo nisso, né? Então, assim, às vezes, pegar pelo aquilo que mais incomoda. Se é a acne, filha, então vamos no dermato, vamos ver como é que tá a acne. Daí, geralmente, o dermato pede exames, e aí esses exames acabam, né, ocasionando a consulta com o endocrinologista. Ou, se ela está acima do peso, e é uma coisa que incomoda. Não, filho, vamos ver o que é, o que pode ser, né? Vamos lá, vamos fazer os exames. E eu acho que é importante, muito importante, principalmente se isso está trazendo algum desconforto, né, para o adolescente, ou para a adolescente, né?
Camila, e quando a gente fala também da saúde da mulher, né, nesse geral, a gente tem falado muito aqui no Mulher e Vida a questão do autocuidado, né, alimentação, saúde mental, enfim, tudo, tá tudo interligado, né? E a questão do intestino, que é o nosso segundo cérebro, também faz parte, quem tem problema no intestino ou intestino faz parte também desse tratamento. Então, o intestino, na verdade, é bem isso. O intestino, ele tem sido agora estudado muito, né? Porque ele tem aparecido aí como causador de algumas doenças, inclusive a obesidade, tem se falado muito da questão da microbiota intestinal, se isso teria algum, né, algum perfil de tipo de microbiota mais propensa a desencadear uma obesidade. Então, assim, na síndrome de ovário policístico, especificamente, a gente não tem nenhum estudo, nenhum trabalho, né, que faça esse link entre o ovário policístico e o intestino. Mas a gente sabe que, por exemplo, o intestino ele está relacionado com a obesidade, e a obesidade pode estar relacionado com o ovário policístico, né? E a gente é um sistema que funciona em harmonia, e se tem alguma coisa que não está bem, nada vai funcionar direito, né? Uma coisa liga a outra, né? Exatamente. Aí a gente pode falar também de alguns alimentos. Existe algum alimento que a gente deve comer e outros que a gente... o que a gente deve evitar, acho que a gente já falou lá no início, que são... que a gente já sabe, decora. Sim, mas a gente sabe, mas a gente sabe conscientemente, né? E às vezes na hora de botar na prática fica um pouco mais complicado, né? Assim, Ju, não existe nenhum tipo de dieta específica para quem tem ovário policístico, né? Tá. Então, assim, a gente sabe que aqueles alimentos que aumentam a insulina podem piorar o quadro de ovário policístico, por aumentar peso e assim por diante, tá? Mas existem alguma relação, né? Enfim, principalmente o pessoal da nutrição, eles falam muito da questão dos antioxidantes, que podem ajudar na questão do ovário policístico. Eu, particularmente, assim, não proíbo e nem estimulo as minhas pacientes a pararem ou comerem alguma coisa específica. Eu acho que equilíbrio é tudo na vida, né? Então, assim, a gente, claro, tem que evitar os alimentos que fazem mal, mas a gente não precisa ficar tão neurótico, tão preocupado com essa questão da alimentação, porque às vezes a gente fala assim, hoje tem se falado muito na questão do terror nutricional, né? Não come isso, não come aquilo, porque isso vai te matar, né? E na verdade não é comer uma ou duas vezes que vai matar ninguém, né? Mas a gente sabe que é o hábito, né? É o consumo contínuo desses alimentos ruins que acabam levando a uma piora desse quadro metabólico. Como as pacientes com ovário policístico, elas têm uma predisposição a ter aumento de prevalência de diabetes, de colesterol alto, de hipertensão e, consequentemente, de risco de doenças cardiovasculares, a alimentação mais natural possível é melhor, né? Menos aditivos, alimentos crus, proteínas magras, evitar aquilo que a gente já falou, açúcar, farinha branca, tá? E atividade física. Suplementos são válidos? É a mesma coisa, assim, a gente não tem nenhum estudo que relacione uma melhora do ovário policístico com tipos específicos de suplementação. Eu já li alguns artigos, assim, sobre a reposição, por exemplo, de magnésio, de selênio, de inositol na síndrome de ovário policístico, mas não existe nenhum estudo robusto, sabe, que apoie o uso desse tipo de suplementação. Eu, particularmente,
gosto de alguns tipos de suplementação, mas eu gosto de individualizar, né? Então, assim, por exemplo, tem coisas que têm que estar adequadas para o teu corpo funcionar bem, como os níveis de zinco, os níveis de vitamina D, os níveis de vitamina B12, sabe? Isso aí são coisas que partem de um princípio que tem que estar ok para o teu corpo funcionar bem, né? Então, eu gosto sempre de fazer uma suplementação individualizada. Eu sempre solicito esses exames para os pacientes, porque eu acho que é de extrema importância, e eu prefiro fazer uma suplementação individualizada do que algo específico para ovário policístico, sendo que a gente não existe uma comprovação científica disso. E outra dúvida é se a mulher ou a menina, né, que fica menstruada e tal, ela já vai ter desde o início, ou a gente pode, depois de mais velha, apresentar com a SOP? Não, não precisa ser desde a primeira menstruação, não, tá? A mulher pode vir apresentar depois de um tempo o quadro de ovário policístico. E aí, mesmo se já tem filho ou não? É mais difícil, tá? É mais difícil a mulher que já teve filhos ter, depois da gestação, de desenvolver um quadro de ovário policístico. Geralmente é uma coisa que vem um pouco antes. Uhum. Então, a questão de não conseguir engravidar, que tem muitas mulheres, é totalmente relacionada a isso. Bastante, muito, muito, muito. Para você ter ideia, assim, 80% das mulheres que têm um quadro de amenorreia, ou seja, de ausência de menstruação, 80% dessas mulheres têm ovário policístico. Então, é bastante coisa, sabe? É uma coisa que influi muito na fertilidade da mulher. E Camila, qual é o maior desafio para o médico? É achar o tratamento ideal, né? Porque a gente está falando de muitas variáveis e muitas expectativas da mulher. A gente tem que tratar a expectativa dela também. Então, geralmente, quando eu começo um tratamento para ovário policístico, depois de fechar o diagnóstico, eu sempre pergunto para minha paciente o que mais incomoda ela, o que mais está incomodando nesse momento. Porque a partir daí a gente vai traçar um tratamento visando a melhora daquilo que mais incomoda a paciente. Então, vamos dizer, eu quero engravidar. A gente vai ter que, né, usar um tipo de tratamento, metformina, estimulador da ovulação. Não, eu não quero engravidar, mas os pelos me incomodam muito. Então, a gente pode pensar num anticoncepcional, com outro antiandrogênico, né, que a gente pode usar, pode orientar, às vezes, a estimular ela a fazer uma depilação a laser, que ajuda muito, funciona bastante, né? Então, assim, a gente sempre tem que ver o que mais incomoda a mulher naquele momento da vida dela, né? Às vezes é a acne, ela vem por causa da acne, por causa do excesso de pelo, mas daqui 2 anos ela vai querer engravidar. E aí o tratamento vai ter que mudar. Ela já tem que começar desde o início, então, porque com certeza ela vai ter dificuldade para engravidar, com toda certeza. Vamos dizer, com uma porcentagem bem grande, tá? A mulher, mas ela não necessariamente, a mulher com ovário policístico vai ter dificuldade de engravidar, mas a grande maioria apresenta alguma dificuldade para gestar. E os relatos depois de tratadas, assim, para a gente falar de coisa boa também. Isso, Não, com o tratamento direitinho, né? Visando aí todos os aspectos do ovário policístico, geralmente a mulher fica muito satisfeita com o tratamento, né? Ela melhora a questão da acne, melhora a questão do pelo, né? E isso às vezes traz mais autoestima para a mulher, e aí ela já começa a se cuidar mais, começa a ter mais estímulo para cuidar da alimentação, de fazer uma atividade física. A mulher que geralmente quer engravidar também tem geralmente um alto índice de sucesso,
com as medidas mais básicas, tá? Dificilmente as mulheres vão precisar de uma fertilização in vitro. Algumas precisarão, tá? Principalmente aquelas que têm algumas outras comorbidades associadas, como endometriose ou adenomiose, mas a grande maioria com medidas básicas de controle de fatores de risco, a gente consegue a gestação espontaneamente. Perfeito. E aí espalha pela família inteira, né? Aí todos ficam bem. Com certeza, né? A mulher é o coração da família, geralmente, né? Então, se ela tá bem, tá todo mundo bem. Todo mundo bem, exato. E aí, o que falta? Hoje a gente está conversando aqui, né? Que bom a gente poder dividir tanta informação, né? Por mais que a gente tenha agora com as redes sociais, com a internet, mas a gente tem que saber ser uma esponjinha, né? Escolher as informações corretas. O que a gente, para a gente finalizar, assim, o que a gente precisa saber? O que a gente, mulher, deve saber para se cuidar, para ter essa vida longa e feliz? Ai, Ju, assim, ó, eu gostaria de ter todas as respostas, né? Mas não. Assim, ó, o que eu gosto de passar para os meus pacientes, assim, eu gosto muito dessa linha da medicina do estilo de vida, sabe? Então, assim, ó, eu acho que equilíbrio é uma coisa que a gente fala, né? E tá tão batido, falar, ai, gente, equilíbrio é tudo, equilíbrio é tudo. Todo mundo sabe, né? Que o equilíbrio é tudo. Mas difícil é achar o seu equilíbrio. Então, o equilíbrio ele tem que ser individualizado. Às vezes a minha necessidade é diferente do outro, né? Então, esse olhar individualizado para a gente mesmo, ele é muito importante. A gente tá atento aos nossos sinais, tá? De esgotamento físico, mental, né? A gente achar um meio de liberar as nossas tensões. Então, né, tem gente que é no esporte, tem gente que compensa isso meditando, fazendo yoga, né? Ou ficando mesmo com a sua família, tirando um tempo livre para ficar com a família, com os filhos, né? Criar um vínculo. Então, assim, eu acho que equilíbrio na vida é achar o seu equilíbrio, porque cada um tem necessidades diferentes. Tal do equilíbrio difícil, né? Bem isso. Camila, tem mais um ponto que a gente podia falar aqui, finalizar, da tireoide, que também pode estar relacionado. Esse cuidado, assim, todo também é um cuidado que... Assim, a paciente geralmente quando chega no consultório, sabe, Ju, assim, queixando desses sintomas, uma das primeiras coisas que a gente faz é descartar a doença de tireoide, porque são sintomas muito comuns, né? Há várias patologias, assim, são as doenças de tireoide. A grande parte das doenças de tireoide, elas são de origem autoimune. Então, são originadas no nosso sistema imunológico. É como se o nosso sistema imunológico, de repente, identificasse a nossa tireoide como um corpo estranho e começasse a produzir soldadinhos que vão lá e atacam a nossa tireoide. Né? A base da doença de tireoide, da tireoidite de Hashimoto, nesse caso específico, e do ovário policístico, eles são diferentes, tá? Então, assim, eles podem cursar juntos, sim, mas a gênese é diferente, tá? O ovário policístico, ele não é uma doença autoimune, né? Ele não tem relação com o nosso sistema imunológico. A tireoidite de Hashimoto, ela já tem, assim como artrite reumatoide, lúpus, né? Diabetes tipo 1, que é aquele diabetes da infância. Então, essas doenças, elas têm a sua gênese, a sua formação lá numa desregulação no nosso sistema imunológico, diferente do ovário policístico. O Instagram da Camila já está aqui, qualquer dúvida é só entrar em contato. Isso, pode entrar em contato. Eu sempre, às vezes, demoro um pouquinho para responder,
né? A Ju me conhece, sabe que eu sou mãe de 2 também. Então, às vezes a vida é corrida, mas eu sempre respondo. Exatamente. Sempre importante a gente estar aqui em contato com um bom profissional, né? É isso que a gente passar. Camila, eu queria te agradecer muito. Obrigada por compartilhar teu conhecimento, um assunto tão importante, né? Que a gente tem que estar sempre atento e buscar esse tal do equilíbrio. Essa é a nossa missão aqui. Vamos praticar o equilíbrio individual. Cada um vai encontrar o seu. É isso, obrigada pela participação, obrigada a todos vocês. Lembrando que a gente está no YouTube, se você não se inscreveu, por favor, se inscreva, sua participação é muito importante. Ative o sininho das notificações, deixe recados, sugestões, é muito importante. Camila, obrigada mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço, Ju. Beijo. Um beijo.